Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa segunda-feira, dia 24 de março, para poder a gente te atualizar com as últimas informações do nosso Fluminense Futebol Clube. Semana importante, semana de treinamento final, tá? Para poder a gente iniciar com o pé direito no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. É fundamental a gente iniciar bem, começar bem. Então, tô chegando aqui com assuntos importantes na manhã desta segunda-feira. Vídeo falando sobre SAF no Fluminense. Vamos falar também sobre o que o Felipe Melo tá enfrentando lá no Seleção Sport TV, tá? Mas que bom que tem a pessoa dele lá. Eu vou te explicar tudinho aqui. Vamos te atualizar também sobre as lesões no nosso Fluminense. O vídeo tá bacana e quero convidar vocês para a gente fazer mais um conteúdo junto aqui no nosso canal depois da vinheta. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria, é sempre uma felicidade estar diante da presença de vocês. Manhã de segunda-feira, o tempo tá gostoso, tá nublado, tá chovendo um pouquinho, quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade, quero mandar com todo carinho, com todo respeito, beijo no teu coração, obrigado pela amizade, obrigado pela parceria de todos vocês, vocês são fundamentais para o crescimento do nosso projeto. Beleza pura? Deixa eu começar falando para vocês a respeito de atualizar sobre as questões de lesões no nosso Fluminense. Para você não ficar perdido, tá? Porque vai começar o Brasileiro, aí vai sair uma escalação. Por que fulano de tal não está? Eu tô te trazendo aqui informações bem antes para você saber como é que tá a situação, tá? O que nós temos hoje de lesões no Fluminense Futebol Clube? O Isaac, tá? Ele se machucou recentemente, juntamente praticamente com o Riquelme e Felipe. E a gente brincava aqui, né? Os caras são tão amigos que os caras tiveram a mesma lesão. LCM. O que significa LCM para poder você aprender junto comigo? Ligamento colateral medial, tá? Então é uma lesão de joelho, mas não é aquela lesão grave, LCA, sabe? De ligamento anterior cruzado. Essa aí arrebenta com tudo e aí tu fica aquela que tirou o lelê da temporada passada de 2024 inteira. Graças a Deus, a lesão de Isaac vai tirar ele do Fluminense somente 2 meses, tá? Depois ele volta a jogar pelo nosso Fluminense, né? Ainda bem, tá? E o Riquelme e Felipe, um pouquinho só que vai demorar um pouquinho, até 3 meses de recuperação, tá? Mas praticamente é o mesmo tempo de recuperação e eu desejo toda a boa recuperação, tanto para Isaac quanto para Riquelme e Felipe. O Isaac se machucou no jogo da base sub-20 contra a segunda rodada contra o Internacional. E o Riquelme se machucou numa dividida no treino do Fluminense, tá? Então, o Fluminense está trabalhando muito bem aí, tanto com o Isaac quanto com o Riquelme e com o Wallace Davi. O Wallace Davi está integrado ao profissional, assim como o Riquelme, e o Isaac, né, desceu um pouquinho mais, não vai estar distante não, vai estar sempre sendo inserido ali para poder ter essa maturação, ter esse amadurecimento que é importante com o garoto, beleza? Outra lesão que teve recentemente agora, Marcelo Pitaluga. Essa informação foi trazida pela galera do Central Fluminense, dando os créditos aqui ao pessoal lá, e foi um problema no dedo da mão do Marcelo Pitaluga, tá? Não tem previsão de retorno, mas vamos torcer também para que ele possa ter uma boa recuperação e voltar a treinar bem. Marcelo Pitaluga, que hoje é o 3º goleiro no Fluminense. Caso aconteça, não vai acontecer nada, tá? Com o Fábio tem o Vitor Eudes. E aí depois do Vitor Eudes tem o Marcelo Pitaluga. Vamos torcer para o Marcelo Pitaluga se recuperar bem, tá bom? Sobre Gabriel Fuentes, tá? Gabriel Fuentes, titular da lateral esquerda. Aqui é um jogador importante, tá? Lesão no músculo reto femoral, tá? E fica fora até 2 meses. Então uma lesão também bem salgadinha, mas não vai ficar muito tempo fora também não. Então teve essa lesão no último jogo no primeiro jogo contra o Flamengo da final e não jogou o segundo jogo. Em seu lugar jogou o René, e René que a gente vai iniciar o Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana. Vamos torcer para que René possa iniciar bem, né, nos ajudando na lateral esquerda, tá ok?
Falando um pouquinho sobre Renato Augusto. Renato Augusto já está recuperado da sua cirurgia no ombro e está treinando, porém ainda não tem data para retorno de Renato Augusto. Pode ser que seja relacionado para sábado? Pode ser que sim, mas pode ser também que não, tá? O Fluminense ainda não soltou nenhuma informação mais com certa clareza para poder a gente entender quando que será essa volta de Renato Augusto, mas está treinando, está fazendo uma pré-temporada praticamente aí longa, atrasou um pouquinho devido à lesão também, mas quando voltar espero que a gente possa ter um Renato Augusto, sabe? 50% do que ele era no Corinthians, que já vai nos ajudar demais, ok? E para fechar, Paulo Henrique Ganso voltou a treinar no sábado, treinou ontem no domingo, tá? Ontem a gente não trouxe conteúdo para vocês aqui no canal, fiquei um pouquinho descansando, né? Resolvendo aqui umas outras coisas e vai treinar hoje também. Então inicia aí essa semana livre de treinamento para poder começar a se colocar à disposição do Fluminense a partir de abril. Então teremos Ganso fazendo a sua estreia na temporada a partir de abril, tá? Quando será? Já falei pra vocês. Não sei se a partir da segunda rodada contra o Bragantino ou se da terceira rodada contra o Santos no Maracanã. Mas tá pertinho de Paulo Henrique Ganso voltar e nos ajudar demais. Enquanto o Ganso não volta, claro que a gente vai ter Lescano para poder a gente conhecer ali naquele meio de campo e tomara que ele possa ser um camarada onde a gente possa olhar e falar assim, ó, não temos Ganso, mas a gente tem Lescano que tem muita qualidade também. Vamos torcer para que ele possa jogar muito com a nossa camisa. Beleza pura? Bom, se você puder, tá? Dê essa preliminar aqui. Não esquece do teu like, é muito importante o teu like. Se inscreva no canal, comenta e também compartilha os vídeos do nosso canal. Peço muito a tua ajuda, a gente só cresce se vocês nos ajudarem sempre. Então o like é fundamental para o YouTube chamar sempre mais convidados aqui para o nosso canal, beleza? Tricolor, ajuda a Tricolor, conto muito com o teu apoio. Gente, segunda notícia desse vídeo aqui, eu quero estar falando a respeito de Felipe Melo lá no Seleção Sport TV. Exatamente. Cara, tá sendo, né? Acho que, de certa forma, gostoso pro Felipe Melo. Tá lá, filho. Vendo as baboseiras que esses camaradas falam do Fluminense, né? Sem nenhum tipo de reconhecimento do tamanho do Fluminense. Mas agora a gente tá tranquilo. Por quê? Porque a gente tem um ex-atleta sentado na bancada. Enquanto não tinha, você fala o que você quiser. Na verdade, você pode até continuar falando. Só que agora você também vai ouvir. E aí, meu amigo, o Felipe Melo, ele tá numa missão agora de defender o Fluminense. Essa é a grande verdade. Senhor Roger Machado jogou no Fluminense, hein? Dando uma palavra bizonha, né? Falando do John Arias, que John Arias tem cabeção, John Arias corre com o braço assim, meio que desengonçado, só que bota o Roger Flores no bolso, né? E nos dois bolsos. Aonde você quiser imaginar o Roger Flores, o John Arias coloca ele. Aí quer ficar zoando o cara, falando que o cara é isso, é aquilo. E aí teve a infelicidade de falar que John Arias, né? Eu fico triste, eu fico só, sabe, muito chateado, magoado, é que o John Arias não vai jogar num grande clube europeu, que é o grande sonho dele. Meu irmão, aí o Felipe Melo entrou em cena e falou assim, meu amigo, ele tá jogando no Fluminense. Agora, recentemente, renovou o seu contrato. O Felipe Melo falou assim, ó, a maior e melhor contratação do Fluminense para 2025 foi a manutenção e a extensão de contrato de John Arias. Palavras do Felipe Melo. E aí, o cara vai e fala, não, que ele não vai jogar lá fora, desmerecendo a grandeza do Fluminense. Só que o Felipe Melo tá lá e falando assim, ele tá no Fluminense, meu irmão. Fluminense é grande, é gigante, vai jogar o Super Mundial de Clubes. Vocês não querem falar isso, né? Parece que não querem dar o braço a torcer. Mas como, cara, de verdade, o Fluminense incomoda a mídia esportiva? Como incomoda, né? Agora, o porquê desse ódio, podemos dizer assim, ardente, eu não sei o porquê disso, cara. Porque é o único clube capaz de competir de igual para igual contra o Flamengo? Tudo bem que vacilamos agora no final do Carioca, beleza. Mas a gente pode se encontrar numa Copa do Brasil, a gente vai se encontrar no Campeonato Brasileiro, né? Pode ganhar tanto um quanto o outro. A gente pode se encontrar o ano que vem numa final de Recopa Sul-Americana, pode acontecer.
Tudo pode acontecer. Então, o que acontece? Felipe Melo, ele tá tendo um grande papel nesse momento de falar da grandeza do Fluminense nesse centro dessa mídia aí que só quer exaltar o outro lado. Aí a pergunta que fica é, se o Ares jogasse no rival? Não, o Ares tem um sonho de jogar na Europa, mas jogar no Flamengo como se estivesse jogando na Europa. Aí eles sobem, sabe? Essa soberba. O Flamengo é como se fosse um europeu, né? Então, meu irmão. Tem que manter mais a simplicidade. Essa é a grande verdade. Fluminense é tão grande quanto o outro rival lá. Então, Felipe Melo tá tendo um trabalho aí importantíssimo de defender o nosso Fluminense, de falar. Vai continuar sendo quem ele é, um cara de caráter forte. Agora tem um detalhe, tá? Quem quiser falar o que vai falar, pode falar. Mas vai tomar de volta imediatamente. Vai tomar de volta na hora. Na hora vai tomar de volta porque... Meu irmão, e ainda deu uma reclamada lá, né? O Yuri Elino, que apitou o primeiro jogo, não tem capacidade de apitar um jogo do tamanho de Flamengo e Fluminense, pelo menos nesse momento. Talvez mais pra frente possa amadurecer. Ainda falou isso, né? Falou que tinha que ser um outro juiz pra poder apitar, porque houve muitos cartões pro Fluminense e poucos cartões pro Flamengo, quando na verdade isso aí a gente viu que foi total injustiça. Mas enfim, já passou e o trabalho do Felipe Melo tá sendo esse de defender o nosso tricolor das Laranjeiras lá, agora na mídia esportiva de comentarista, beleza? Não sei se ele vai durar muito tempo não, se vão cortar a cabeça do Felipe Melo. Esse cara tá defendendo muito o Fluminense, manda esse cara embora, enfim. Mas o Felipe Melo tá tranquilo, o Felipe Melo já tá com sua caminhada aí já direcionada para o que ele quer ser profissionalmente, que é ser treinador de futebol, entre outros projetos também. Desejo todo sucesso pro Felipe Melo, que ele continue defendendo as nossas cores, honrando aonde ele quer que esteja, não mais agora jogando no Fluminense, né? Mas agora esse carinho que teve em defender as nossas cores. Gente, assunto importante aqui agora para todos vocês, tá? Peço a tua atenção, porque o assunto agora que eu vou falar é sobre SAF no Fluminense, tá? Teve uma nova atualização e foi trazida ontem no jornal O Dia, tá? Foi por volta das 19h15, 7h15 da noite. E eu quero estar trazendo para vocês aqui toda essa matéria e explicar para vocês como que está acontecendo, tá? Esse processo do nosso Fluminense se tornar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, tá? Vamos lá. Disse a matéria no Dia exatamente assim que eu vou ler para vocês, tá? E até vou colocar a matéria aqui para você. Com a SAF em pauta, diretoria do Fluminense convoca reunião com o conselho. Encontro está marcado para abril. E que data é essa de abril? Grave essa data. Dia 14 de abril. Cai numa segunda-feira. É a segunda-feira do mês de abril, tá? O mês de abril começa numa terça, né? Dia 1º. Então é a segunda-feira. E aí, o que vai acontecer? Deixa eu dizer para vocês aqui o que falou a matéria para depois eu passar para vocês aqui. Presidente Mário Bittencourt, o vice-presidente Matheus Montenegro e o presidente do Conselho Deliberativo, Ivan Perrone. Eles fizeram a convocação para poder, sabe, ter essa reunião sobre a SAF. Aí vamos lá. Além da SAF, questões sobre o Super Mundial de Clubes 2025 também estará em pauta, segundo o site GE. Tá? Então também vai estar em pauta o Super Mundial de Clubes juntamente com a SAF. Tá? Para vocês entenderem, o Banco BTG assessora o clube, o Fluminense, na busca por investidores. E recentemente houve uma sinalização que o Fluminense iria receber uma proposta, tá? E aí, a pergunta que fica é: será que essa proposta foi apresentada para o Fluminense? E por isso está sendo convocada essa reunião? A minha opinião é: acredito que sim. Ninguém convoca nada se não tem nada aqui do outro lado. Então eu acredito que surgiu a proposta e aí juntou-se porque o Matheus Montenegro, vice-presidente, é quem está comandando tudo isso, entendeu? Então juntou o vice-presidente, o Matheus Montenegro, o Mário Bittencourt e agora o Ivan Perrone, que é o presidente do Conselho Deliberativo. E vai juntar com os outros conselhos. Quais são os outros conselhos? Deixa eu falar para vocês aqui. Olha só. A aprovação, preste atenção, a aprovação da SAF
Caso a oferta se confirme, tá? Ela ainda precisará ser aprovada pelos conselhos, tá? Quais são os conselhos? O conselho diretor, o conselho deliberativo e o conselho fiscal, tá? Sendo aprovada nos conselhos, ela ainda será votada pelos sócios do clube, tá? Pelos sócios do Fluminense. Aí vamos lá. A nova ideia do Fluminense é vender mais de 50% das ações do clube para esse grupo de investidores. Antes, o Fluminense não queria vender o controle total, mas viu que todos os clubes vendem um controle total e o Fluminense não iria conseguir se não fosse também dessa forma. Como será agora? 60-40? 70-30? Não sei te dizer. A gente vai ter que esperar sair toda a matéria, tá? Toda a proposta, toda a formulação da proposta para poder apresentar para vocês sempre com muita exatidão. Daqui a pouquinho eu vou dar um parecer final aqui para poder explicar como que tem que se dar essa SAF. Observação: os conselhos aprovando, será convocada uma reunião para os sócios para a apresentação da proposta, especificando todos os tópicos. E isso por que é importante? Porque isso precisa ser muito claro. Tava lá tendo Fluminense, não sei se Fluminense Volta Redonda ou Fluminense e Flamengo, e o pessoal tava panfletando no Maracanã para irem contra a SAF porque não tá tendo clareza, transparência. E vou te falar, se não houver isso, a galera não tem que votar a favor não. De coração, não tem que votar a favor não. Porque para você conquistar algo, você tem que trazer transparência para a coisa. Você tem que ser claro, você tem que ser objetivo. Para poder a pessoa falar assim, ah, entendi, tá? Agora sim eu vou fazer o meu voto. Se é sim ou se é não. Mas você tem que trabalhar com clareza. A grande verdade, o que eu acho, é que todos os clubes, um dia, eles vão ter que virar SAF. Porque isso parece que é um caminho sem volta. Só que depende do modelo da SAF. Olha a SAF do Vasco. Não deu certo. Então, a gente precisa de um modelo de SAF que seja muito profissional. Da melhor maneira profissional possível. E eu espero de verdade, cara, para poder finalizar esse vídeo aqui com vocês, que essa proposta, caso ela se confirme, ela seja aprovada dentro dos conselhos diretor, deliberativo e fiscal, seja convocada a uma reunião para os sócios no Salão Nobre das Laranjeiras, que isso seja apresentado da melhor forma clara possível para os sócios, tá bom? Para que depois eles possam ir votar na aprovação da Fluminense SAF, tá? Eu espero de verdade que a gente possa colher um clube cada vez mais forte, sólido, tá? E transparente, para que o nosso Fluminense sempre vença. A gente não pode dar bobeira para cometer uma falha gigante e manchar a nossa história, beleza? Queria trazer para vocês nessa manhã esse conteúdo e a gente volta durante esta segunda-feira com muito mais informações do nosso Fluminense para vocês, para essa reta, já que a gente vai começar o Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza no próximo sábado. Tamo junto, um grande abraço, saudações tricolor.